Desde o nascimento de Hitler até seus últimos dias, ele nutria um profundo ódio pelos judeus, um ódio que não parava de crescer. Com motivos, acusações e razões construídas em sua mente, ele conseguiu convencer o mundo de que era necessário aniquilar todos os judeus. Mas por que Hitler odiava tanto os judeus? Vamos começar. O menino que sonhou com poder absoluto. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, em uma pequena vila chamada Braunau am Inn, na província da Alta Áustria, no Império Austro-Húngaro. Ele era o quarto filho de uma família de classe média, composta por seu pai, Alois Hitler, um agente alfandegário, e Clara Pölzl, que foi a terceira esposa de Alois. Os pais de Adolf Hitler eram primos, então, quando quiseram se casar, não tiveram escolha a não ser obter uma dispensa papal para o casamento. Ao nascer, o pequeno Hitler foi batizado na igreja de Santo Estevão, na aldeia onde cresceu. O nome escolhido não foi uma coincidência, já que Adolf deriva das palavras do alto-alemão antigo Adel e Wolf, a fase mais antiga da língua alemã. Adel significa nobreza e Wolf significa lobo. Então, Adolf significa lobo nobre. Durante sua juventude e vida adulta, Hitler aproveitou a origem de seu nome para criar seu próprio apelido, Lobo. De fato, durante a Segunda Guerra Mundial, vários quartéis-generais adotaram esse termo, como o Wolfschanz, na Prússia Oriental, e o Werwolf, na Ucrânia, entre outros. A infância de Adolf Hitler foi hostil. Ele foi brutalmente chicoteado. Para evitar sofrimento, ele optou por parar de chorar e evitar que seu pai percebesse sua vulnerabilidade. Ele teve um bom desempenho no ensino fundamental, mas no primeiro ano do ensino médio foi suspenso e não teve escolha a não ser repetir o ano. Segundo o depoimento de seus professores, Hitler não queria estudar. No entanto, houve um autor que ele leu atentamente e por quem demonstrou profundo interesse. O professor de história Leopold Pötsch, que usou um discurso ideológico que influenciou diretamente as crenças de Adolf Hitler. Em Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, seu primeiro livro, Hitler revelou que seu baixo desempenho na escola estava diretamente relacionado ao seu relacionamento com seu pai. Reprovar nos exames e não prestar atenção aos professores era sua maneira de se opor a Alois. Durante vários anos, os dois homens se envolveram em discussões acaloradas sobre qual carreira Adolf Hitler seguiria após concluir o ensino médio. O pai queria que seu filho se formasse como despachante aduaneiro. Além disso, ele desejava que Alois se tornasse funcionário público, cargo que ocupou desde muito jovem. Contudo, o homem que mais tarde se tornaria Führer tinha outros planos. Desde criança, ele sonhava em ser pintor. Ele era obcecado pelas artes. Na verdade, ele mais tarde se definiria como um artista incompreendido. Em 3 de janeiro de 1903, Adolf Hitler recebeu uma notícia que mudou sua vida para sempre. Alois Hitler, seu pai, havia morrido. Esta notícia teve um impacto profundo em Hitler. Seu desempenho na escola piorou consideravelmente e ele parecia não ter direção. Aos 16 anos, ele abandonou o ensino médio sem diploma. Com o passar do tempo, alguns traços significativos em sua personalidade puderam ser observados. Hitler se via como um nacionalista pan-germânico, que odiava a diversidade étnica do Império Austro-Húngaro, no qual vivia, e abominava profundamente a monarquia dos Habsburgos. Anos atrás, curiosamente, durante seu tempo na escola, ele notou um político que rapidamente começou a admirar, Georg von Schönerer. Junto com Viktor Adler, Robert Patai, Heinrich Friedjung e Engelbert Pernerstorfer, Schönerer propôs o Programa de Linz de 1882, que era uma plataforma política exigindo a germanização completa do Estado austríaco. Isso significou a criação de um Estado austríaco dominado pela Alemanha. No manifesto,
Eles propuseram ceder as regiões da Galícia, Bucovina e Dalmácia à Hungria. Eles também sugeriram que o alemão se tornasse a língua oficial da Áustria. O programa Linz não foi um sucesso, pois não teve apoio de nenhum círculo político influente. Contudo, esse não foi o principal fator atenuante. Os colegas de von Schönerer o deixaram ir depois que ele demonstrou sérias tendências antissemitas ao adicionar um parágrafo sobre a raça ariana. Lá, ele propôs excluir os judeus, entre outras minorias, do tratamento. Isso não foi tolerado por Adler e Fried Jung, que pertenciam à comunidade judaica. 2 anos depois, ele declarou publicamente que o antissemitismo era o pilar central da ideia nacional. Viena, a cidade que despertou o ódio. 4 anos após a morte de seu pai, depois de vagar com sua mãe por cidades como Steyr e Linz, ele se mudou para Viena por um período de 2 meses, com a ajuda financeira de sua família. Durante sua estadia, ele visitou a Academia de Belas Artes, onde se informou sobre os requisitos para a admissão como pintor. Depois de algumas semanas, ele voltou para fazer o teste, mas por não ter o talento necessário, foi rejeitado. Depois de uma segunda tentativa desastrosa, o reitor da academia sugeriu que ele se dedicasse à área da arquitetura. Hitler não havia concluído o ensino médio, então foi difícil para ele ser aceito naquele curso universitário. Durante esse período, Hitler recebeu uma notícia triste. No final de 1907, sua mãe, Clara, morreu de câncer de mama. A dor o dominou. Entretanto, um fato curioso emerge desse evento. O médico que supervisionou a doença de Clara foi o doutor Eduard Bloch, de origem judaica. Bloch foi casado com Lili Kafka, com quem teve 2 filhas, Emily e Gertrude. Com o tempo, ele prosperou em sua carreira como médico particular. No entanto, ele não tratava apenas os pacientes abastados, mas também os mais pobres, que visitava em casa depois de viajar em sua própria carruagem puxada por cavalos, tentando cobrar de acordo com suas circunstâncias financeiras. Esse comportamento lhe rendeu o pseudônimo de O Doutor dos Pobres. 3 anos antes da morte de Clara, Bloch curou Hitler de uma doença que inicialmente foi considerada pulmonar, mas depois descobriu-se que era um simples resfriado que evoluiu para amigdalite. A partir daquele momento, sempre que a família Hitler precisava de atendimento médico, eles não hesitavam em recorrer a Bloch. Quando a mãe de Hitler sofreu de câncer de mama, ela foi operada primeiro por uma colega, mas a operação não resolveu o problema. Ele ligou rapidamente para Bloch, que sem hesitar foi até sua casa e tentou tratar o ferimento com iodofórmio, um antisséptico que havia se tornado o único tratamento que trazia alguma esperança. Esse medicamento era extremamente doloroso e especialmente incômodo por causa do cheiro que exalava. Entretanto, essa decisão não foi boa, pois causou um envenenamento que rapidamente se tornou fatal. Bloch tentou ao máximo aliviar a dor com injeções de morfina, mas 9 meses após a injeção de iodofórmio, Clara não conseguiu sobreviver e morreu. Adolf Hitler era profundamente grato a ele. Bloch foi atencioso o suficiente para presentear Clara às vezes com algumas moedas e outras vezes de graça. Algum tempo depois, Hitler lhe enviou várias pinturas e cartões postais desenhados por ele. Ele permaneceu profundamente grato. Quando Hitler finalmente assumiu o poder, ele assumiu a responsabilidade de proteger Bloch e sua esposa de muitas das políticas antissemitas do regime. Ele acreditava que se todos os judeus fossem como ele, não haveria questão judaica. Este fato é surpreendente, pois naquela época Hitler já pregava uma ideologia antissemita. Muitos historiadores se perguntam por que ele salvou a vida dela, se não conseguiu curar a mãe. Essa questão continua sendo um mistério para muitos especialistas. Embora tivesse o apoio de Hitler, Bloch não pôde exercer sua profissão devido à proibição de que médicos judeus trabalhassem. Por fim, Bloch escreveu a Hitler pedindo ajuda, e Hitler respondeu com curiosidade e gentileza. Graças aos esforços do Führer, o médico conseguiu vender sua casa pelo preço de mercado e se exilar nos Estados Unidos. Voltando à linha cronológica,
No início de 1908, após a morte de sua mãe, Hitler decidiu se mudar definitivamente para Viena. Graças a uma generosa herança de sua mãe, ele conseguiu viver confortavelmente por alguns meses sem trabalhar. Ao contrário de Linz, a última cidade onde viveu, a população de Viena era predominantemente alemã. Embora Hitler gostasse da capital austríaca, ele não concordava com sua cultura multiétnica, multinacional e multirreligiosa. No final de 1909, ele ficou sem dinheiro. Ele foi despejado de seu apartamento e caiu na mais profunda pobreza. Ele não teve escolha a não ser viver temporariamente em um abrigo para moradores de rua. Durante esse tempo, ele frequentou cozinhas comunitárias. Mais tarde, ele se mudou para uma residência masculina. Ele ganhava a vida fazendo trabalhos como limpar neve, carregar malas na estação de trem e trabalhar como operário da construção civil. Em 1910, ele começou a pintar aquarelas usando cartões postais da cidade de Viena, que eram vendidos por seu sócio. Durante os 2 primeiros anos em que Hitler viveu na popular cidade austríaca, o prefeito era Karl Lueger, um político que Hitler observava com muita atenção e fascínio leal. Lueger nasceu em Viena em 1844. Ele começou sua carreira na ala esquerda do Partido Progressista e em 1875 foi eleito candidato a prefeito. Em 1885 ele cooperou com von Schoenerer em campanhas antissemitas para o programa de Linz e 2 anos depois fez um discurso violentamente antissemita em apoio ao projeto de lei de Schoenerer contra a imigração judaica da Rússia e da Romênia. Por essas ações, Lueger era extremamente popular entre as classes médias baixas. Isso se deveu em grande parte aos seus discursos vulgares e caipiras, que também incluíam preconceitos econômicos e religiosos antissemitas comuns na época. Ele habilmente canalizou o descontentamento social ao apresentar tanto o capitalismo quanto o marxismo como produtos da mentalidade judaica, relembrando o ódio histórico supostamente bem fundamentado aos judeus. Em 1897, Franz Joseph Bemmerer confirmou Lueger como prefeito de Viena, após ele ter recusado em outras ocasiões. Nessa função, ele conseguiu implementar diversas práticas discriminatórias contra judeus, como não contratá-los em serviços municipais e limitar suas vagas tanto no ensino médio quanto na universidade. Ele também apoiou políticos que perpetuavam ativamente o mito do libelo de sangue, que alegava que os judeus sacrificavam ritualmente crianças cristãs durante a Páscoa para obter sangue para o pão sem fermento que costumavam comer. Esse mito surgiu no século VII, uma época em que o antissemitismo era comum nas ruas da Europa. Assim, o assassinato de um menino inglês conhecido como William de Norwich foi atribuído aos hebreus locais. No entanto, às vezes ele era visto como piedoso ou generoso para com a comunidade judaica. No início, ele se associou a membros judeus, e um deles era Ignaz Mendel, um advogado judeu que continuou a ser seu amigo e conselheiro político, mesmo depois de ele tê-lo expulsado do Partido Democrata em 1889. Ele também empregou o vice-prefeito parcialmente judeu Julius Porzer. Ele também apareceu em uma sinagoga usando a corrente do prefeito e foi a várias casas judaicas, onde alegou que cabia a ele decidir quem era judeu. Sem dúvida, a influência de Lueger foi transcendental na carreira de Hitler. Na época, ele aprendeu com Schoenerer que os judeus nunca poderiam ser cidadãos alemães plenos. Com Lueger, ele percebeu que o antissemitismo e as reformas sociais poderiam ser bem-sucedidos. Em Mein Kampf, Hitler o chamou de o maior prefeito alemão de todos os tempos. Na verdade, ele mesmo afirmou que sua ideologia política foi formada na cidade de Viena, dando crédito tanto a Lueger quanto aos jornais antissemitas locais. No entanto, se levarmos em conta as evidências do estilo de vida de Hitler na cidade austríaca, certas dúvidas surgem. Adolf Hitler tinha conhecidos e parceiros de negócios judeus. De fato,
Tudo indica que Hitler só adotou uma ideologia antissemita abrangente depois de deixar Viena e ir para Munique. Também Augusto Kubitschek, um maestro conhecido por ser amigo de Adolf Hitler, mencionou que seu profundo antissemitismo chegou a Viena vindo de Linz. No entanto, ele também mencionou que seu ódio acumulado contra todas as forças que ameaçavam os alemães estava concentrado principalmente nos judeus, que desempenhavam um papel proeminente em Viena. Algumas fontes dizem que durante sua estadia na Áustria, Hitler chamou Viena de uma pérola nos meus olhos. No entanto, alguns historiadores indicam que ele nunca conseguiu se estabelecer lá, pois odiava seu povo. Munique, a cidade que moldou o Führer. Em maio de 1913, Hitler fugiu para Munique, uma cidade pertencente ao Império Alemão, para evitar cumprir seu serviço militar na Áustria-Hungria. Ele estava apavorado com a ideia de fazer parte de um exército ao lado de judeus e eslavos. No entanto, ele sempre foi atraído pela cultura, força e prosperidade do Império Alemão. O presente de Hitler não foi muito encorajador. Ele teve que esperar alguns meses para receber a herança do pai e queria entrar na Academia de Arte de Munique, mas tinha pouca fé em conseguir uma vaga. Em 18 de janeiro de 1914, as autoridades austríacas conseguiram localizá-lo e entregar uma intimação judicial exigindo seu retorno. Ele alegou que havia deixado seu país de origem, porque a mistura racial em Viena o enojava. A polícia austríaca informou que fugir do serviço militar acarretaria uma multa pesada, mas deixar a Áustria constituiria deserção, o que acarretaria uma pena de prisão. Sem muita escolha, Hitler viajou para Salzburgo, onde foi examinado e posteriormente declarado inapto para o serviço militar. A Primeira Guerra Mundial despertou o líder do horror. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial, um ponto de virada na vida de Adolf Hitler. Este evento histórico deu um novo propósito à sua vida e até definiu sua vocação. Seus dias até então foram cheios de conflitos e ausências, mas essa batalha imponente mudaria sua vida. No mesmo ano, ele decidiu alistar-se no exército da Baviera, que junto com o exército alemão e o Império Austro-Húngaro, lutou contra a França, a Inglaterra e a Rússia. Apesar de ser cidadão estrangeiro, as autoridades o aceitaram. Em 2 de agosto, Hitler, com 25 anos, compareceu a um evento patriótico em Munique, na Praça Central, a Odeonsplatz, que foi fundada anos depois por Heinrich Hoffmann, fotógrafo de Hitler, e que acabou se tornando uma imagem de propaganda da Alemanha nazista. Ele rapidamente se juntou ao 16º Regimento de Infantaria da Reserva da Baviera. Ele recebeu treinamento militar limitado, mas acelerado, e sua unidade foi rapidamente enviada para a Bélgica. Eles lutaram na Primeira Batalha de Ypres, travada em outubro e novembro de 1914. Esta foi a única experiência de Hitler em batalha na linha de frente. Hitler foi mais tarde promovido a Gefreiter, o segundo posto de promoção para um soldado raso. Em um nível geral, essa posição era aproximadamente equivalente à patente de soldado de primeira classe no Exército dos Estados Unidos, que muitas vezes é traduzida incorretamente como primeiro cabo. Essa foi a única promoção que ele recebeu. Até o fim de sua participação, ele permaneceu com o mesmo apelido. No entanto, ele recebeu várias medalhas. A Cruz de Ferro de segunda classe em dezembro de 1914 e a Cruz de Ferro de primeira classe em agosto de 1918. Em 1914, Hitler foi nomeado mensageiro. Seu trabalho era levar mensagens de e para o quartel-general do regimento. Nos 4 anos seguintes, o regimento lutou em várias batalhas na Bélgica e na França, na frente ocidental. Durante esses confrontos, Hitler frequentemente estava a vários quilômetros da frente de batalha. Entretanto, durante a Batalha do Somme, ele foi ferido por um estilhaço de granada na parte superior da coxa. Hitler serviu ativamente com sua unidade durante a maior parte da Primeira Guerra Mundial, mas passou algum tempo na frente interna. Após o incidente no Somme,
Ele passou 2 meses se recuperando em um hospital militar perto de Berlim. Lá, ele testemunhou uma fome generalizada entre civis alemães no inverno de 1916, que se estendeu até 1917. Em setembro de 1918, durante sua licença, Hitler observou o colapso moral na frente interna alemã. Essas imagens nunca saíram de sua mente e foram fundamentais em sua tomada de decisões sobre suprimentos de alimentos durante a Segunda Guerra Mundial. Um mês depois, Hitler foi ferido por um ataque com gás mostarda na Bélgica e enviado para o hospital militar em Pasewalk. Durante a reabilitação, ele soube do armistício de 11 de novembro, da queda do Kaiser Guilherme II e da chegada da Revolução Alemã. Esta notícia foi devastadora para Hitler. Tudo começou a escurecer novamente diante dos meus olhos, escreveu ele. Mas ele também mostrou seu orgulho. Não tenho vergonha de dizer que, levado pelo meu entusiasmo, me ajoelhei e agradeci ao céu do fundo do meu coração por ter me permitido viver tanto tempo. Após a derrota, a lenda da facada nas costas se tornou popular, o que foi extremamente convincente para Hitler. Em 1919, uma comissão parlamentar de inquérito questionou o general Paul von Hindenburg, comandante supremo do exército alemão, sobre as causas da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Nessa conversa, ele afirmou que a Alemanha foi derrotada por falta de apoio do governo, que no auge do conflito não hesitou em iniciar negociações de paz. Por outro lado, Hindenburg mencionou que o exército alemão estava enfraquecido pela atmosfera revolucionária dentro de suas próprias fileiras e no resto do país. Lá, o comandante supremo cita um general britânico que disse: "O exército alemão foi apunhalado nas costas. Foi assim que nasceu a teoria da facada nas costas." Há também quem diga que o termo vem de uma expressão evocada na ópera Götterdämmerung, que em espanhol significa O Crepúsculo dos Deuses, apresentada por Richard Wagner em 1876, na qual Hagen assassina seu inimigo Siegfried pelas costas. Esta é uma teoria da conspiração que afirma que o exército alemão não foi derrotado no campo de batalha, mas sim por causa dos políticos sociais democratas. De acordo com essa premissa, eles são os responsáveis por assinar o cessar-fogo para atingir seu objetivo de ganhar poder. Embora o comando do exército tenha cometido erros que resultaram na incapacidade do exército alemão de continuar lutando, Hindenburg, junto com o general Erich Ludendorff, espalhou essa história de conspiração para não ter que admitir seus próprios erros durante a guerra. Ao mesmo tempo, vários grupos de extrema-direita, nacionalistas e antissemitas consideram a teoria da facada nas costas uma consequência de uma conspiração judaica internacional. De fato, essas lendas falsas já circulavam durante a guerra, lançando dúvidas sobre o patriotismo dos judeus alemães no campo de batalha. Por essa razão, em 1916, o governo alemão estabeleceu uma contagem de judeus no exército. Os resultados mostraram que havia números semelhantes de judeus e não-judeus com a mesma frequência nas linhas de frente. Entretanto, os resultados deste estudo não foram tornados públicos. Historiadores alemães e internacionais rejeitam unanimemente o mito. Eles ressaltam que o exército alemão ficou sem reservas e foi completamente dominado pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Em 1933, quando Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder, eles fizeram dessa lenda uma parte fundamental de sua história oficial da década de 1920. Eles apresentaram a República de Weimar como obra dos criminosos de novembro, que esfaquearam a nação pelas costas para tomar o poder. A propaganda nazista explorou essa teoria para descrevê-los como um atoleiro de corrupção, degeneração, humilhação nacional, perseguição implacável da oposição nacional honesta, 14 anos de governo de judeus, marxistas e bolcheviques culturais, que finalmente foram varridos pelo movimento nacional socialista de Hitler
e pela vitória da Revolução Nacional de 1933. Os protocolos de Sião semearam o veneno do antissemitismo. Voltando ao período após a Primeira Guerra Mundial, Hitler caminhou pelas ruas de Munique e sentiu o clima ideal de antissemitismo. A cidade alemã havia se tornado um foco de sentimento antijudaico. Eles foram responsabilizados pelas ações da República Soviética da Baviera Comunista. Neste contexto, surgiu uma publicação intitulada Os Protocolos dos Sábios de Sião, traduzida para o alemão. Este é um texto escrito em 1903, que relata teorias da conspiração antissemitas. Nele, é formulada a ideia de um grupo secreto de judeus que controlam o mundo, chamados de os Sábios de Sião. Os protocolos foram publicados pela primeira vez no início do século XX no Império Russo, em Znamia, que significa a bandeira, um jornal de São Petersburgo de propriedade do prestigiado e antissemita escritor Pavel Kruschevan. Vários estudiosos estão convencidos de que Kruschevan foi o autor original dos protocolos. Quando seu jornal publicou o texto, ele escreveu um prólogo e um epílogo. O editor confessou ter descoberto um documento real que provava a existência de uma conspiração judaica mundial. Kruschevan afirmou que estas eram atas de uma reunião da União Mundial dos Maçons e Sábios de Sião. As primeiras publicações incluíram 24 capítulos e mencionaram que esses sábios anciãos planejavam controlar a política mundial, a economia, os mercados financeiros, a mídia e a educação. Eles também alegaram que os judeus pretendiam destruir o cristianismo e o resto das religiões do mundo. Ele também mencionou que os judeus se beneficiariam ao manter o mundo em estado de guerra. Como suposta evidência, Kruschevan citou o emergente movimento sionista, que defendia um Estado judeu independente na antiga pátria judaica. Alguns alegaram que os protocolos são, na verdade, as atas do primeiro Congresso Sionista, realizado em Basileia, Suíça, em 1997, o que foi provado ser falso. Em 1905, os protocolos foram publicados como apêndice de um livro sobre a vinda do Anticristo. Este livro foi escrito por Sérgio Nilus, um místico russo antissemita, que afirmou que os judeus são agentes de forças satânicas que buscam destruir o mundo. Enquanto isso, Hitler se alegrava com seu desejo que estava lentamente sendo realizado, que tanto a Alemanha quanto o mundo inteiro vissem os judeus da mesma forma que ele. Após a Revolução Bolchevique de 1917, os protocolos dos Sábios de Sião começaram a circular com mais frequência. Naquele mesmo ano, o czar russo abdicou do trono em meio a uma revolta popular. Os manifestantes exigiam comida devido ao aumento da pobreza. Depois de alguns meses, o Partido Bolchevique, que mais tarde ficou conhecido como Partido Comunista, deu um golpe de Estado. O medo sistemático de que revoluções comunistas se espalhassem pela Europa reforçou uma das principais teorias da conspiração antissemita contidas nos protocolos, a de que os judeus eram responsáveis pelo comunismo e por tramar essa revolução. Esta falsa acusação é conhecida como judeu-bolchevismo. Em 1919, foi traduzido para o alemão. Durante a década de 1920, diferentes versões apareceram nos Estados Unidos, principalmente em Nova York e Boston. Ao mesmo tempo, cópias foram enviadas para Londres e Japão, em seu idioma original. Em 1921, foi traduzido para o italiano, sueco e norueguês. 2 anos depois, foi traduzido para o polonês e, em 1925, estava disponível na Síria em árabe. Com os protocolos de Sião vieram novos livros promovendo teorias da conspiração antissemitas. Entre os mais reconhecidos estava O Judeu Internacional, o problema mais importante do mundo, de Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, que foi traduzido para 16 idiomas, incluindo o alemão. Ao longo dos anos, os detalhes do texto foram modificados para abordar corretamente o estado atual do caso. Embora seja verdade que meios de comunicação como o The New York Times,
O jornalista Herman Bernstein, do New York Herald, e o jornalista diplomático britânico Lucien Wolg assumiu a responsabilidade de publicar textos nos quais negavam os protocolos de Sião e os acusavam de serem falsificados. A verdade é que a difamação já havia sido feita, e grande parte da sociedade europeia e norte-americana concordava com vários dos pontos. Durante a década de 1920, Adolf Hitler leu os protocolos graças a Alfred Rosenberg, um importante pensador do Partido Nazista e autor do livro O Mito do Século XX, no qual ele desenvolve diferentes teorias raciais nazistas. Com essas teorias, Hitler confirmou seus sentimentos e entendeu mais uma vez que, apesar de não ter escrito aquelas publicações, suas crenças estavam alcançando as cabeças e os corações de muitas pessoas. Em seu livro Mein Kampf, Hitler declarou que os protocolos revelam a natureza e a atividade do povo judeu e estabelecem seus objetivos finais. Ao chegar ao poder em 1933, Hitler não se referiu diretamente aos protocolos em seus discursos públicos, mas ocasionalmente repetiu muitas mentiras escritas na publicação. Entre elas estava a declaração ligada ao judeu-bolchevismo ATU. No período que antecedeu e durante a Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, ministro da Educação e Propaganda da Alemanha nazista, entendeu que poderia explorar os protocolos de Sião para demonizar os judeus. No entanto, alguns anos antes, Goebbels havia se referido aos protocolos em seu diário, escrevendo: "Acredito que os protocolos dos sábios de Sião são uma falsificação. Acredito na verdade intrínseca, mas não factual, dos protocolos." Em suma, Goebbels acreditava que a publicação em questão era valiosa o suficiente para promover a agenda antissemita do governo nazista. Consequentemente, Julius Streicher, editor do jornal antissemita Der Stürmer, publicou vários artigos durante a década de 1930, com base nas ideias incluídas nos protocolos. A editora central do Partido Nazista publicou 22 edições dos protocolos entre 1919 e 1938. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas distribuíram um grande número de edições dos protocolos em cada um dos países que ocuparam. Mesmo após o assassinato de milhões de judeus como parte da solução final, as autoridades alemãs publicaram edições em russo, ucraniano e bielorrusso em 1933. Também fizeram o mesmo na França, Bélgica e Polônia. A ascensão silenciosa que ninguém queria ver. Durante o verão de 1919, Adolf Hitler juntou-se ao Gabinete de Informações da Administração Militar da Baviera. Lá, eles coletaram informações sobre partidos políticos em Munique e forneceram educação política anticomunista às tropas. Ao mesmo tempo, ele frequentou um curso sobre propaganda anticomunista. Lá, ele passou longas horas ouvindo diversas palestras sobre história e política que influenciaram profundamente seu pensamento. Em agosto do mesmo ano, Hitler fez seus primeiros discursos políticos antissemitas aos soldados. Ele rapidamente descobriu seu talento como orador público e começou a aprimorá-lo. Seu supervisor ficou positivamente impressionado com suas habilidades de comunicação e pediu que ele respondesse por escrito à pergunta de um aluno sobre a questão racial judaica. Hitler valorizava a confiança depositada nele e procurou escrever um texto perfeito no qual repetia mentiras sobre os judeus baseadas em antissemitismo econômico, nacionalista e racial. Ele também enfatizou a necessidade urgente de um governo nacionalista que, de uma vez por todas, expulsasse completamente o povo judeu residente na Alemanha. Em setembro, ele participou de uma reunião do Partido dos Trabalhadores Alemães, conhecido pela sigla DAP, onde fez um discurso improvisado que impressionou muito os líderes do partido, que o convidaram a se filiar. Hitler aceitou e, em 16 de outubro de 1919, fez seu primeiro discurso oficial em uma cervejaria.
Suas habilidades oratórias o levaram a uma rápida ascensão na liderança do DAP, colaborando constantemente com os líderes para elaborar o programa político do partido, que foi anunciado por Hitler em um grande comício público realizado em 24 de fevereiro de 1920, na Hofbräuhaus, em Munique. Pouco depois, o DAP se tornou o NSDAP, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em inglês, era conhecido como o Partido Nazista. No final de 1920, Hitler deixou o exército da Baviera e mudou-se para um pequeno quarto alugado perto do centro da cidade. A partir desse momento, dedicou-se inteiramente à política. Ele começou a receber cada vez mais dinheiro, seja pelos benefícios que recebia dentro do Partido Nazista, seja pelos seus discursos políticos. Finalmente, em meados de 1921, Hitler se estabeleceu como líder do Partido Nazista. A Carta de Gimlich selou o início de uma ideologia mortal. Em 1919, 10 meses após o fim da Primeira Guerra Mundial, Hitler enviou um manuscrito em resposta a uma conversa com Adolf Gimlich, um colega do escritório de inteligência militar de Munique. As funções de Gimlich incluíam criar propaganda para o exército alemão. Por esta razão, foi apelidada de Carta Gimlich. Antes da criação do texto escrito, Hitler falou com o capitão Ulrich Mayer, que sugeriu que ele falasse com Gimlich para ajudar a popularizar a ideia de que os judeus eram responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. De acordo com Marvin Hier, reitor do Centro Simon Wiesenthal, é seu primeiro escrito político, onde ele expõe seus planos para os judeus. Dificilmente há um documento mais relevante para a compreensão da Segunda Guerra Mundial. Ele expõe as razões para travar essa guerra da perspectiva do homem que a iniciou, Adolf Hitler. Entre alguns parágrafos, Hitler menciona que o antissemitismo é facilmente caracterizado como um fenômeno emocional. Mas isso é incorreto. O antissemitismo, como movimento político, não pode e não deve ser definido por impulsos emocionais, mas pelo reconhecimento de fatos. Em sua carta, Hitler afirma que o judaísmo é absolutamente uma raça e não uma associação religiosa. Ele também chama os judeus de acumuladores de riqueza que buscam conquistar o mundo por meio do dinheiro. Ele prossegue afirmando que o perigo que o judaísmo representa para o nosso povo se expressa na inegável aversão de grandes setores da nossa população. A causa dessa aversão surge principalmente do contato pessoal e da impressão pessoal deixada pelos judeus como indivíduos, que é quase sempre desfavorável. Além disso, com profundo ódio ele acrescenta: toda pessoa persegue um objetivo maior, seja religião, socialismo, democracia. Para os judeus, estes são apenas um meio para atingir um fim, uma maneira de satisfazer seu desejo por ouro e dominação. O antissemitismo, alimentado por razões puramente emocionais, sempre encontrará expressão na forma de pogroms, isto é, ataques violentos contra os judeus. E ele continua: mas o antissemitismo baseado na razão deve levar ao combate e à suspensão sistemática dos privilégios judaicos. Seu objetivo final, no entanto, deve ser a eliminação intransigente dos judeus como tais. E ele enfatiza que, se um governo poderoso governasse o Império Alemão, a ameaça judaica poderia ser administrada negando seus direitos, mas que seu objetivo final deve ser a remoção definitiva de todos os judeus. Ainda longe do poder, Hitler demonstrou claramente suas ambições e convicções. Segundo Rier, Hitler delineia uma ideologia que exige um governo implacável, com a coragem de eliminá-los completamente. O que fica claro é que, mesmo muito jovem e ainda amplamente desconhecido na política alemã, ele acreditava que essa luta não poderia ser travada com gangues ou atos esporádicos, mas com uma organização governamental por trás dela. Sem dúvida, e apesar das convicções dos demais membros do Terceiro Reich,
Esta carta mostra que a gênese do pensamento antissemita, como emblema da Segunda Guerra Mundial, veio da mente de Adolf Hitler. Entretanto, especialistas na área indicam que, apesar do caráter revelador da carta de Gimlich, é impossível inferir qual estratégia o governo adotaria para levar a cabo a erradicação dos judeus. Eles também mencionam que a palavra alemã usada para se referir a isso é Entfernung, que significa distância ou recuo. No contexto pós-Primeira Guerra Mundial, esse termo poderia se referir à segregação ou expulsão do território alemão e não a um massacre como acabou acontecendo. Duas empresas que mudaram o destino do mundo, Versalhes e Balfour. Após o fim da Primeira Grande Guerra, 50 países se preparam para assinar o Tratado de Versalhes. Este é um acordo assinado em 1919 entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha. Ficou estabelecido que a Alemanha foi em grande parte responsável pelo desenvolvimento da guerra e, portanto, impôs condições severas. Isso inclui desarmamento obrigatório, compensação monetária para vítimas como forma de reparação de guerra e a perda de grandes áreas de território. Os alemães receberam a notícia do tratado com grande desagrado, pois consideraram as consequências insuportáveis. Em vez disso, os Estados Unidos se recusaram a assinar, convencidos de que essas condições duras e restritivas só levariam a consequências piores. Em um discurso proferido em 13 de abril de 1923, em Munique, Hitler falou sobre o Tratado de Versalhes. O tratado foi feito para levar 20 milhões de alemães à morte e arruinar a nação alemã. No mesmo discurso, ele também mencionou que a expulsão dos judeus da raça sanguínea alemã levaria a atrocidades contra o povo judeu. Uma das questões que se colocam em relação ao contexto é sobre a Declaração Balfour, que especialistas afirmam ter sido promovida pelo Tratado de Versalhes. Esta é uma carta enviada pelo secretário de Relações Exteriores britânico Arthur Balfour ao barão Lionel Walter Rothschild, líder da comunidade judaica britânica. Este texto foi incluído em 1922 pela Liga das Nações no mandato britânico para a Palestina, pelo qual o Reino Unido foi formalmente encarregado da administração desses territórios. Abaixo está a carta escrita por Balfour. Prezado Lord Rothschild, tenho o grande prazer de encaminhar a você, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de apoio às aspirações dos judeus sionistas, que foi encaminhada e aprovada pelo gabinete. O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e usará seus melhores esforços para facilitar a consecução desse objetivo, ficando claramente entendido que nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou os direitos e o status político desfrutados pelos judeus em qualquer outro país. Ficarei grato se você levar esta declaração à atenção da Federação Sionista. Durante os primeiros anos, 100 mil imigrantes judeus se estabeleceram na Palestina. Neste contexto surge a pergunta: conhecendo a declaração de Balfour, por que Hitler não expulsou os judeus da Europa? É verdade que essa ideia, como solução para a questão judaica, foi inicialmente discutida nos círculos nazistas, mas acabou sendo rejeitada por várias razões, principalmente crenças ideológicas e resistência geopolítica. Em primeiro lugar, os planos de Hitler não incluíam realocação, mas sim genocídio. Ao ver os judeus como a causa raiz dos problemas não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa, seu objetivo era eliminá-los, não desalojá-los. Por outro lado, a resistência árabe era indiscutível. Haj Amin al-Husseini, o grande mufti de Jerusalém na época, era fortemente contra a imigração judaica, temendo que tal permissão levasse à criação de um Estado judeu. De fato, ele se encontrou com vários oficiais nazistas para tentar impedir a migração judaica e concordou com os planos do futuro Führer para o judaísmo. Por essas razões,
Hitler nem sequer considerou usar aquele território em seu benefício, mas optou por agradar ao Mufti, eliminando o povo judeu. O golpe fracasso que deu vida à minha luta. Os primeiros 4 anos após a criação da República de Weimar, a nação que substituiu o Império Alemão, foram marcados por sérios problemas econômicos. A Primeira Guerra Mundial deixou um país devastado e faminto. Em 1923, o Partido Nazista tinha mais de 50 mil membros ansiosos por novas medidas contra a República Democrática. É por isso que, na noite de 8 de novembro, Hitler lançou uma tentativa de golpe de Estado, também conhecido como Putsch, que ocorreu na cervejaria Bürgerbrau, Keller, em Munique. Gustav Ritter von Kahr, primeiro-ministro de Weimar, estava presente naquela reunião, participando de um comício para o qual não havia convidado Hitler, que ficou profundamente ofendido. Várias tropas de unidades de assalto leais ao movimento de resistência nacional socialista estavam esperando lá. No momento em que chegou o Stoßtrupp Adolf Hitler, ou seja, o destacamento de guarda-costas pessoal de Hitler, o líder nazista disparou tiros no teto com sua pistola, interrompeu a reunião e declarou que a Revolução Nacional havia começado. Ele rapidamente ordenou que Kahr, junto com 2 membros do triunvirato bávaro, von Lossow e von Seisser, fossem para uma sala adjacente. Assim que eles se afastaram da agitação da cervejaria, ele os intimidou sob a mira de uma arma. Os líderes bávaros aceitaram, foram ao salão principal e, diante de uma multidão, anunciaram as principais nomeações para o novo governo. Entretanto, Kahr aproveitou um lapso de Hitler e seus capangas, que estavam extremamente desorganizados. Ele foi capaz de denunciar a derrubada e ordenar que unidades militares e policiais prendessem Hitler e seus homens. Finalmente, após um julgamento, Hitler foi condenado a 5 anos em uma prisão de segurança mínima em Landsberg am Lech por alta traição. Entretanto, mesmo que o golpe tenha fracassado, Hitler aproveitou a experiência para espalhar propaganda nazista. Até então, a notícia não era muito popular entre os alemães, mas foi imediatamente repercutida pela imprensa local e internacional. Do total da pena, Hitler cumpriu apenas 8 meses, que aproveitou para começar a escrever seu primeiro livro, Mein Luta, Minha Luta. Com esta peça literária, ele esperava não apenas ganhar algum dinheiro, mas também servir como uma plataforma de propaganda para expressar suas opiniões e atacar aqueles que o traíram e a todo o país. O livro foi originalmente intitulado 4 anos e meio lutando contra mentiras, estupidez e covardia, um julgamento. No entanto, ele optou por encurtá-lo e intitulá-lo Minha Luta. O primeiro volume foi publicado em 1925, seguido pelo segundo no ano seguinte. O dono da editora não gostou do livro, mas isso pouco interessava a Hitler. Eu sabia que era direcionado àqueles que estavam convencidos a seguir sua ideologia. Embora tenha sido um best-seller desde o início, pouquíssimas pessoas conseguiram lê-lo completamente, não apenas por causa de suas 800 páginas, mas também por causa de seu vocabulário difícil. Em 1934, com a ascensão de Hitler ao poder, as vendas explodiram. 1 milhão de cópias vendidas em um ano, a um preço entre 7 e 12 marcos, dependendo da edição. Esse valor representava uma quantia bastante alta para os salários da época. Com o tempo, eles começaram a oferecê-lo a veteranos com deficiências ou amputados, a graduados universitários e a recém-casados no dia do casamento. O livro começava com a seguinte frase: em conformidade com o veredito do Tribunal Popular de Munique, eu deveria começar meu confinamento na prisão de Landsberg, no Lech, em 1º de abril de 1924. Ele então explicou o objetivo do livro. O progresso dos grandes movimentos do mundo geralmente se deve a grandes oradores. No entanto, é essencial que a doutrina seja exposta em sua parte fundamental. Dessa forma, Hitler estava vendendo uma de suas maiores habilidades.
Entre suas longas páginas há vários parágrafos nos quais ele denegriu e difamou os judeus, gerando uma conspiração brutal sobre o que a instituição do judaísmo significava naquela época. Abaixo estão algumas frases exatas de Hitler, nas quais ele demonstra seu ódio mais abominável por qualquer um que se declare judeu. A doutrina judaica do marxismo rejeita o princípio aristocrático da natureza e substitui o privilégio eterno do poder e da força pela massa numérica e seu peso morto. Assim, nega o valor da personalidade no homem, questiona a importância da nacionalidade e da raça e, com isso, remove da humanidade a premissa de sua existência e cultura. Como fundamento do universo, essa doutrina traria o fim de qualquer ordem intelectualmente concebível para o homem. E assim como, no maior de todos os organismos reconhecíveis, o resultado da aplicação de tal lei só poderia ser o caos. Na Terra só poderia ser a destruição para os habitantes deste planeta. Se, com a ajuda de seu credo marxista, o judeu triunfar sobre os outros povos do mundo, sua coroa será a coroa fúnebre da humanidade, e este planeta, como há milhares de anos, se moverá pelo éter desprovido de homens. É por isso que hoje acredito que estou agindo de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso. Defendendo-me do judeu, luto pela obra do Senhor. Até que ponto a existência deste povo se baseia numa mentira contínua é demonstrado de forma incomparável pelos protocolos dos sábios de Sião, tão odiados pelos judeus. Eles se baseiam numa falsificação. Lamenta e lamenta o frankfurtiano. Zeitung semanal, a melhor prova de sua autenticidade, porque uma vez que este livro se torna a propriedade comum de um povo, a ameaça judaica pode ser considerada destruída. Como o judeu não é o atacado, mas o agressor, não apenas o agressor se apresenta como seu inimigo, mas também aqueles que lhe resistem. Mas o meio pelo qual ele busca quebrar essas almas imprudentes, porém íntegras, não é a guerra honesta, mas a mentira e a calúnia. Aqui ele não para por nada. E em sua vileza ele se torna tão gigantesco que ninguém deveria se surpreender se entre nosso povo a personificação do diabo como símbolo de todo o mal toma a forma viva do judeu. A ignorância das grandes massas sobre a natureza interior do judeu, a falta de instinto e a estreiteza de espírito das nossas classes altas fazem do povo uma vítima fácil desta campanha judaica de mentiras. Enquanto por covardia inata, as classes altas rejeitam um homem a quem um judeu ataca com mentiras e calúnias, as grandes massas, por estupidez ou ingenuidade, acreditam em tudo. As autoridades estatais se escondem em silêncio ou, como frequentemente acontece, para pôr fim à campanha da imprensa judaica, perseguem aqueles injustamente atacados, o que, aos olhos de tal autoridade, parece ser a preservação da autoridade estatal e a salvaguarda da ordem pública. O domínio judaico no Estado parece tão seguro que agora ele não só pode se chamar judeu novamente, mas também admite implacavelmente seus desígnios nacionais e políticos. O fim não é apenas o fim da liberdade dos povos oprimidos pelos judeus, mas também o fim desse parasita das nações. Após a morte de sua vítima, o vampiro, mais cedo ou mais tarde, também morre. Apesar do seu sucesso, recebeu críticas elogiosas de vários jornais. Acusaram-no de expor fórmulas vazias, bobagens mais ou menos patéticas e de estar cheio de trivialidades muito triviais. O jornalista Stefan Grossman também mencionou que tinha certas dúvidas sobre a integridade mental do autor. Em um relatório, Sven Felix Kellerhoff, autor de Minha Luta, a história do livro que marcou o século XX, opinou que é um livro caótico e extremamente repetitivo. O enorme número de digressões e divagações enfraquece sua estrutura. Em geral, a única coisa que fica clara são dois aspectos fundamentais: seu antissemitismo radical, com fantasias de aniquilação, e sua sensação de ser chamado a garantir o futuro do povo alemão conquistando espaço vital no leste.
o que seria alcançado por meio do tão almejado, mas irrealista, entendimento com a Grã-Bretanha. Alguns historiadores concordam que Hitler tirou inspiração de diversas fontes e que suas ideias não eram nada originais, exceto pela maneira como combinava tudo o que havia lido até então, particularmente os protocolos dos sábios de Sião e o judeu internacional. Ele também é acusado de cometer erros demonstráveis sobre sessões supostamente autobiográficas, pois escolhe embelezar partes de sua história para provocar certos efeitos em seu público. A história oculta do amigo judeu de Hitler. Apesar do ódio de Hitler pelos judeus, ele conseguiu fazer amizade com uma garota de origem hebraica. O apelido de Filha do Führer chegou a ser conhecido. O nome dele era Bernhardine Nienau, mais conhecida como Bernille Nienau. Ele nasceu em 20 de abril de 1926 em Dortmund, Alemanha. Seu pai era o médico Bernhard Nienau, que morreu pouco antes de seu nascimento, e sua mãe era a enfermeira Caroline, cujo sobrenome era Morgenstern. As leis de Nuremberg, que determinavam a origem racial das pessoas, concluíram que Bernille era um quarto judeu. Em 1928, eles se mudaram para Munique, e embora ela tenha sofrido alguma discriminação, conseguiu manter sua cidadania do Reich. Na primavera de 1933, enquanto Hitler e seus capangas construíam campos de concentração para abrigar e exterminar judeus, Bernille, então com 6 anos de idade, junto com sua mãe, estava à frente do fluxo de visitantes em Obersalzberg, onde Hitler vivia em sua residência. Hitler ficou maravilhado com os brilhantes olhos azuis e cabelos loiros de Bernille. Por causa de seu suposto rosto ariano, ele a escolheu para uma visita mais próxima. O curioso é que, naquela época, Hitler já sabia que a avó e a mãe de Bernille eram judias. Eles mantiveram uma amizade que durou cerca de 6 anos. Bernille costumava chamá-lo de tio Adolf, enquanto ele a chamava de querida. Os dois faziam aniversário no mesmo dia, 20 de abril. Então comemoraram seus aniversários juntos. Entre as 17 cartas que foram preservadas após o fim da guerra, há uma que Bernille escreveu a Adolf Hitler e Wilhelm Brückner, seu principal conselheiro. Munique, 27 de setembro de 1936. Caro tio Brückner, tenho muito a lhe contar hoje. Durante as férias estivemos no Obersalzberg e pude ver meu querido tio Hitler 2 vezes. Infelizmente você não me contou. Já estou ocupada com meu tricô de Natal. Estou tricotando meias para o tio Hitler novamente, porque perguntei a ele se ainda tinha algumas no ano passado. Ele disse que sim. Este ano posso tricotar com lã mais fina. Mamãe só me ajuda com o calcanhar. Ficarão bem quentinhos e como ele sempre viaja muito, é importante que seus pés não fiquem frios. Mamãe também manda lembranças e muito amor e beijos do seu Bernille. Em 19 de abril de 1938, Fritz Wiedemann, ajudante de Hitler, descreveu a indiferença de Hitler à ancestralidade da menina como uma atitude puramente humana em relação à criança. Entretanto, quando Martin Bormann descobriu o que havia acontecido, ele proibiu Bernille e sua mãe de entrar na residência. Heinrich Hoffmann tentou publicar fotografias de Hitler com Bernille, mas Bormann o proibiu terminantemente de fazê-lo, então ele informou Hitler. Embora os livros com essas fotografias tenham vendido bem, Hoffmann não conseguiu continuar tirando fotos dela. Bormann levou isso para o lado pessoal e ordenou que todos os livros em que Bernille aparecia fossem destruídos. Em um livro publicado depois da guerra, Hoffmann escreveu: "Há pessoas que têm um verdadeiro talento para arruinar minha alegria." Em maio de 1938, o oficial nazista de alta patente ordenou que Caroline e Bernille não aparecessem mais na residência. Em 5 de outubro de 1943, aos 17 anos, Bernille morreu no Hospital Schwabing de poliomielite espinhal. A filosofia do ódio que fundamentou o racismo e o antissemitismo, entre as centenas de adjetivos que podem definir Adolf Hitler,
Seu zelo racista e antissemita predomina e motiva o restante de suas qualidades. De modo geral, os racistas acreditam que características inatas e herdadas determinam biologicamente o comportamento humano. Esta doutrina afirma que o sangue é o que define a identidade nacional étnica. Assim, dentro desse tipo de pensamento, um ser humano tem valor não por sua individualidade ou por suas próprias características, mas unicamente por pertencer a uma suposta nação racial coletiva. Assim, os nazistas percebiam toda a história da humanidade como uma luta biologicamente determinada entre pessoas de diferentes raças. Por sua vez, eles atribuíram um intelectualismo judaico perigoso, de base racial, a movimentos políticos como o marxismo, o comunismo, o pacifismo e o internacionalismo. Em 1931, a SS criou um escritório de raça e assentamento, responsável por conduzir todos os tipos de investigações raciais que pudessem determinar a adequação de potenciais cônjuges para membros da SS. Em 1935, depois que os nazistas chegaram ao poder, eles rapidamente aprovaram as notórias leis raciais de Nuremberg, que codificaram uma definição supostamente biológica do judaísmo. De acordo com suas próprias teorias, apenas os alemães e alguns outros europeus do norte eram arianos, isto é, pertencentes a uma raça superior. Por outro lado, os nazistas, motivados por seu racismo, consideravam os doentes mentais e físicos como imperfeições da paisagem genética que chamavam de raça superior, e que sua reprodução representava um perigo biológico à pureza da suposta raça ariana. Durante a segunda metade de 1939, após meticulosa coleta e planejamento, médicos alemães começaram uma série de assassinatos de residentes deficientes em várias instituições por toda a Alemanha. Esta operação foi chamada de eutanásia. Em consonância com essas práticas, durante a Segunda Guerra Mundial, dezenas de médicos nazistas conduziram vários experimentos fraudulentos para identificar evidências físicas de superioridade ariana e inferioridade não ariana, depois de assassinar centenas de milhares de prisioneiros não arianos. Os nazistas não conseguiram encontrar nenhuma evidência para apoiar suas teorias infundadas sobre diferenças raciais entre os seres humanos. Isso indicava que era uma questão ideológica, mas não científica. Como é bem sabido, durante seus anos no poder, os nazistas implementaram leis e políticas raciais que privaram não apenas os judeus de seus direitos, mas também os negros, os ciganos, os homossexuais e outros. Assim, os líderes nazistas pretendiam realizar uma limpeza étnica. Essa política incluía o assassinato e a aniquilação das chamadas raças inimigas, o que incluía o genocídio e a destruição da liderança dos povos eslavos. O racismo nazista produziu assassinatos em uma escala sem precedentes. O ódio de Hitler pelos judeus era baseado nessas teorias. Em suma, as razões de Hitler e outros antissemitas para odiarem os judeus eram: eles os consideravam responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eles foram acusados de serem responsáveis pelos problemas econômicos da Alemanha e pelo alto desemprego. Eles tinham certeza de que os judeus estavam determinados a dominar a cultura alemã e todos os negócios locais. Eles achavam que eram ricos demais, privando outros alemães de riqueza, ou pobres demais, a ponto de se tornarem criminosos. Eles eram os culpados pela falta de moralidade na sociedade moderna. Leais à sua religião, inimigos dos cristãos e desinteressados no Estado alemão. Eles foram os criadores do bolchevismo e do capitalismo, e por isso estavam determinados a atacar as fronteiras da Alemanha. Mas a principal razão que englobava todas essas razões era que eles eram racialmente inferiores àqueles pertencentes à raça ariana. Hitler tinha uma forte obsessão por essa suposta raça ariana, e sua busca pelo desaparecimento do judaísmo levou ao assassinato de aproximadamente 6 milhões de homens, mulheres e crianças. O antissemitismo de Hitler levou ao que ficou conhecido como Holocausto,
o extermínio sistemático daqueles que não pertenciam à raça ariana. Na Conferência de Wannsee, em 1942, os líderes nazistas formalizaram a solução final para aniquilar todo o povo judeu. Em detalhe, quase 2.700.000 judeus morreram nos vários centros de extermínio, como Auschwitz, Birkenau, Chelmno, Sobibor, entre outros. Cerca de 2 milhões de judeus foram aniquilados em execuções e vários massacres em mais de 1.500 cidades, vilas e aldeias. Entre 800.000 e 1 milhão de judeus foram assassinados em vários guetos, campos de trabalho e campos de concentração. Por fim, pelo menos 250.000 judeus foram assassinados em outros atos de violência, incluindo distúrbios antissemitas, execuções individuais, assassinatos de guerrilheiros e marchas, trens e navios forçados. O Holocausto foi, sem dúvida, uma das maiores atrocidades da história da humanidade, se não a maior. Isso foi tudo. Até o próximo vídeo.